O casarão de Cubatão, erguido no início do século XX, é um testemunho silencioso de um tempo passado. Localizado na cidade de Cubatão, em São Paulo, o casarão foi construído por uma família influente da região, que sonhava com um lar majestoso e duradouro. Com seus altos muros e janelas amplas, o casarão refletia a prosperidade e o prestígio de seus proprietários. Durante décadas, o casarão foi o centro de uma vida social vibrante. Eventos requintados, festas grandiosas e encontros importantes aconteciam em seus salões opulentos. No entanto, a fortuna da família começou a declinar com o passar dos anos. As crises econômicas e os desafios pessoais acabaram enfraquecendo a posição da família, e o casarão, que antes era símbolo de riqueza, tornou-se um fardo financeiro. Eventualmente, a família se viu forçada a abandonar a propriedade. Sem manutenção e cuidado, o casarão começou a sofrer o peso do tempo e da negligência. As paredes, antes cheias de cor e vida, começaram a desmoronar. Janelas quebradas e portas caídas eram os sinais visíveis de um lugar que, outrora, havia sido o coração pulsante de uma comunidade. Com o passar dos anos, o casarão foi gradualmente esquecendo sua antiga glória, tornando-se uma relíquia de uma era distante, marcada pela desolação e pelo mistério. Com o abandono do casarão, a desolação que antes parecia ser apenas física começou a adquirir uma nova dimensão. A partir dos anos 80, os moradores locais começaram a notar algo peculiar em torno do casarão. No início, eram apenas rumores, sussurros que se espalhavam entre vizinhos, mas logo os relatos começaram a se acumular. Algumas pessoas afirmavam ver luzes misteriosas brilhando nas janelas quebradas do casarão, mesmo em noites sem eletricidade. Essas luzes apareciam e desapareciam sem qualquer explicação lógica, como se uma presença invisível estivesse ali, iluminando o lugar com uma aura enigmática. Testemunhas descreviam essas luzes como de um tom frio e azul, e a sensação que deixavam era de um desconforto inexplicável. Além das luzes, os relatos de vozes e sussurros se tornaram cada vez mais frequentes. Moradores que passavam perto do casarão, especialmente durante a noite, começavam a ouvir murmúrios e conversas indistintas vindo de dentro da casa. Muitas vezes, esses sons eram acompanhados de um sentimento de que alguém, ou algo, estava observando-os das sombras. O medo e a curiosidade foram crescendo à medida que esses fenômenos se tornavam mais notórios. Essas experiências começaram a transformar o casarão em uma lenda local. As histórias de aparições e atividades inexplicáveis eram compartilhadas com um misto de assombro e fascínio. O casarão, que já havia sido um símbolo de prosperidade, agora era visto como um lugar envolto em mistério e terror. A aura de inquietação que pairava sobre ele começava a atrair a atenção de quem buscava entender os segredos que ele parecia guardar. À medida que os rumores sobre o casarão de Cubatão se espalhavam, o fascínio pelo lugar atraía cada vez mais curiosos e investigadores. O casarão, agora reconhecido como um dos pontos mais enigmáticos da região, despertava a atenção de grupos especializados em fenômenos paranormais. Equipados com ferramentas modernas e uma determinação firme, esses investigadores buscavam respostas para os mistérios que rodeavam o local. No início dos anos 2000, uma equipe de caçadores de fantasmas visitou o casarão em busca de evidências de atividades paranormais. Armados com gravadores de áudio de alta sensibilidade e câmeras de vídeo com visão noturna, eles se prepararam para documentar qualquer anomalia. O que eles encontraram, no entanto, foi além do esperado. Durante a gravação de áudio, os pesquisadores capturaram vozes inexplicáveis que pareciam surgir do nada. Palavras indistintas e murmúrios, muitas vezes acompanhados por uma sensação de frieza, foram detectados nas gravações, mesmo na ausência de qualquer explicação plausível para essas ocorrências. Os investigadores ouviram essas vozes com uma clareza perturbadora, apesar de estarem sozinhos no casarão. As câmeras de vídeo, por sua vez, registraram imagens intrigantes. Orbes luminosos, esferas de luz que se moviam de maneira errática e inexplicável, apareceram em várias filmagens. Esses orbes, muitas vezes vistos flutuando através dos corredores empoeirados e dos cômodos escuros, foram interpretados como possíveis manifestações de energias ou presenças sobrenaturais. Os pesquisadores também notaram alterações na temperatura ambiente,
com áreas específicas do casarão apresentando uma queda abrupta na temperatura sem justificativa aparente. Apesar das evidências coletadas, as explicações científicas para os fenômenos permaneceram evasivas. Nenhuma teoria concreta conseguiu resolver os mistérios do casarão, deixando os investigadores com mais perguntas do que respostas. A documentação dessas experiências só ajudou a intensificar o fascínio e o medo em torno do casarão, perpetuando sua reputação como um lugar assombrado. Com o crescente interesse e as evidências reunidas, o casarão de Cubatão rapidamente se tornou um ícone de mistério e assombro na comunidade local. O antigo casarão, que antes era apenas uma construção abandonada, passou a ser visto como o epicentro de eventos paranormais inexplicáveis, atraindo visitantes de todas as partes em busca de respostas e de uma experiência sobrenatural. A presença constante de curiosos e investigadores trouxe uma nova dinâmica à área ao redor do casarão. Historicamente um lugar de desolação, agora estava repleto de pessoas que se aventuravam por seus corredores empoeirados, munidas de câmeras e gravadores, na esperança de testemunhar ou capturar algo inexplicável. A fama do casarão se espalhou rapidamente através de histórias contadas em blogs, programas de televisão e redes sociais, aumentando ainda mais o número de visitantes. Para os moradores locais, o casarão se tornou um ponto de conversa inevitável. Enquanto alguns viam o lugar com uma mistura de respeito e temor, outros se viam atraídos pela ideia de explorar o desconhecido. A atmosfera ao redor do casarão se transformou, passando de um local de negligência para um destino enigmático que, apesar do medo que inspira, também gera uma curiosidade irresistível. O casarão, agora conhecido como um dos locais mais assombrados de São Paulo, continua a ser uma relíquia de mistério. As histórias e rumores continuam a circular, alimentando o fascínio e o temor que o cercam. A desolação física da construção contrasta com a aura vibrante de mistério que a envolve, tornando-a uma lenda viva na memória coletiva da região. E assim, o casarão de Cubatão permanece, um enigma perpetuado pelo tempo, onde passado e presente se encontram em uma dança de sombras e sussurros, perpetuando seu status como um dos maiores mistérios paranormais do Brasil.